O novo texto da Base Nacional Comum Curricular, divulgado na semana passada pelo governo federal, segue para apreciação do Conselho Nacional de Educação e deve ser debatido e aprovado até novembro deste ano. Durante esse período, serão realizadas 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Os encontros terão transmissão ao vivo pela internet, assim vão poder alcançar um número maior de pessoas. As datas das audiências em cada região você pode conferir no nosso facebook.com/RedeTVT. E lembrando que essa Base Nacional Curricular serve como referência sobre o que deve ser ensinado em todas as escolas públicas e privadas do país. E um detalhe que chamou a atenção foi a retirada das referências à necessidade de respeito à identidade de gênero e orientação sexual. A gente fala agora sobre isso com o professor Gilberto Alvarez, o nosso comentarista de educação. Oi, Giba, tudo bom? Boa noite, Thalita. O que você achou disso? Essa última mudança, Thalita, foi feita depois que o juiz terminou o jogo, né? O MEC tinha divulgado um documento para a imprensa, com um compromisso que aquele documento é que seria levado para o Conselho Nacional de Educação. E depois da divulgação, nunca vi isso, uma falta de compromisso absoluto com o povo brasileiro, se retirou aqueles pontos que, entre aspas, são polêmicos para aquela elite conservadora. Sim. Ou seja, o documento que de fato foi para o Conselho Nacional de Educação retirou todas as menções em relação à identidade de gênero, à questão da orientação sexual, enfim. É um grande retrocesso. Não só ele, Thalita. A Base Nacional Curricular, quando ela foi concebida, foi para definir direitos de aprendizagem para as crianças e jovens no Brasil. O que se vê é um documento que, ao contrário, ele foi absolutamente contaminado por entidades empresariais. Tanto é que essas entidades, pelo jeito, tiveram acesso, e é elas que discutiram esse documento. Sim. A comunidade escolar ela ficou à mercê dessa terceira versão. Se fragmentou a concepção de educação básica, porque, afinal, a base tirou o ensino médio desse documento. Ou seja, são vários retrocessos. Na questão de história, voltou a ideia de uma história absolutamente cronológica, ou seja, a ideia de uma visão sociológica, crítica ao próprio fato histórico, e a construção histórica também não faz parte do documento. Enfim, é um documento que é um grande retrocesso na minha visão. Essa questão da história, o que muda, então? Antes era ensinado de uma forma, agora vai ter que ser ensinado em ordem cronológica? O que muda? Eu fiz escola pública, Thalita, e eu tive essa história em ordem cronológica. O grande risco é se ter um ensino de história onde os fatos cronológicos não se ligam. E mais, que o aluno não consiga ter uma concepção crítica sobre o momento histórico e sobre os próprios fatos históricos. Uma dificuldade que eu tive na escola era, por exemplo, do ensino de história conseguir interligar o ensino de literatura. Porque quando você faz essa relação cronológica, se o professor não tiver capacidade de fazer uma análise crítica, isso pode, de fato, virar uma espécie de análise não crítica do momento histórico. Sim. Eu acho, Thalita, olhando o documento, que se pode, inclusive, um documento onde o professor seja obrigado a seguir essa base. Ou seja, é como se fosse uma espécie de engessamento daquilo que o professor tem como condições de trabalhar em sala de aula. Ou seja, é um grande retrocesso. Eu acho que o Brasil perde novamente uma etapa histórica de fazer com que a base, ao contrário, ela pudesse uniformizar o ensino em todo o território nacional, que é muito diferente. A base nasceu para isso, só que o que nós vemos foi um grande retrocesso. Essas audiências públicas podem mudar alguma coisa? Eu acho que não, Thalita. Ela está completamente contaminada pelas entidades empresariais. Foram elas que foram à mídia divulgar a base. O que nós temos agora são 5 audiências públicas em todo o território nacional. Toda aquela participação da comunidade, das 12 milhões de propostas que foram feitas, isso saiu... Foi ignorado, você acha, na sua opinião? Foi ignorado. Eu acho que foi ignorado. Agora vai para o Conselho Nacional de Educação, ou seja, a grande questão, Thalita, é que a base, agora nós não terminamos o processo, nós vamos começar um processo. A grande pergunta que se faz é como que isso vai ser implementado? A educação infantil e fundamental no Brasil tem 2 milhões de professores. Como treinar esses 2 milhões de professores para implementar essa base? Nenhum país do mundo que tem uma base nacional curricular fez isso com os professores. Eles saíram do processo de discussão da base e agora terão que implementar em apenas 1 ano. Sim. Ou seja, é um grande retrocesso, inclusive de não se permitir que as comunidades escolares participem da construção da base nacional curricular. E como fica o ensino médio?
A ver. Na verdade, o que se tem esse documento que tem 300 e poucas páginas, ela é um retrocesso. O que se espera do ensino médio é um outro retrocesso. Ou seja, voltamos séculos e séculos para trás. Só de comentar com você uma mudança agora do Enem, desse edital que foi divulgado, a gente já tinha comentado aqui sobre a redação, que antes era no segundo dia e agora vai passar para o primeiro dia. E você falou que isso é prejudicial, né? Eu acho que sim, porque o aluno que achar que foi mal na redação, ele muito provavelmente não vai participar do segundo dia. Thalita, tá cheirando que o Enem, ao invés de ser uma política de inclusão, está virando uma política de exclusão. Se aumentou a taxa em 20%. É verdade. Mesmo aqueles alunos que não são de escola pública, eles terão, de fato, condições de pagar essa taxa? Né? Então, mesmo para o aluno de escola pública, se tem tanta burocracia, é tão difícil de entender o que está acontecendo, que não é à toa que o MEC está esperando já 1,5 milhão a menos de alunos inscritos. Nossa. Ou seja, o grande retrocesso é, ao invés de você incluir as pessoas e permitir que elas acessem o ensino superior, que você crie várias burocracias e faça com que essas pessoas sejam excluídas desse processo. Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Até semana que vem. Até semana que vem.